abaixo de mim, a gente parte agora para a gente. Como assim a gente? Sim, a gente fala do Epoch Times. Hackers chineses alvejaram a empresa. Você que acompanha a live desde o início ou que nos acompanha há mais tempo, e eu mostro novamente aqui uma cópia impressa do jornal que eu pude trazer de uma passagem pelos Estados Unidos. O Epoch Times tem uma dimensão maior nos Estados Unidos do que no Brasil. Enquanto aqui somos ainda uma operação modesta, mas em franco crescimento graças ao apoio de todos vocês, nos Estados Unidos o jornal é o quarto maior por volume de assinantes. O que acontece aqui? Nesse contexto, nessa situação, não somos uma publicação comum. O Epoch Times foi fundado por sobreviventes do regime comunista chinês, praticantes de uma prática meditativa chamada Falun Dafa, que é brutalmente reprimida na China desde 1999. Eu quero mostrar para vocês as seguintes manchetes. Isso é o que foi publicado ao longo do final de semana. Os Estados Unidos indiciaram 12 hackers chineses e oficiais por uma operação cibernética, cujos alvos incluíam nós mesmos, o Epoch Times. Essa campanha que alvejava dissidentes no exterior alvejou a nossa publicação. E a gente tem aqui mesmo o que foi publicado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Chinese Nationals, então cidadãos chineses, com laços ao governo da República Popular da China e o grupo de hackers APT-27 foram indiciados em uma campanha de hacking, uma campanha hacker de computador por lucro, alvejando numerosas companhias, instituições e municípios dos Estados Unidos. A gente tem aqui os cartazes de procurados. Aqui são dois deles, Yan Keqiang e Zhou Shuai. Hoje o Epoch Times respondeu, o nosso vice-presidente, o Samuel Zhou, disse que nós não iremos recuar e que não seremos intimidados por isso. E se a gente fala de China, a gente conversa com ela, Emanuele Coure, nossa editora de China aqui no Epoch Times Brasil. Até um grande abraço ao Samuel, felizmente tive a oportunidade de conhecê-lo, uma pessoa que a gente tem a honra de ter ajudando a comandar a empresa lá nos Estados Unidos, na matriz. Muito bem, boa tarde, Manu, consegue me ouvir? Boa tarde, Marcos, eu te escuto, você me escuta? Escuto bem. Muito bem, então. Nosso chefe, então, o Samuel, falando que não vamos recuar. Manu, que história é essa? Traz pra gente os detalhes. 12 cidadãos chineses indiciados por atacar o Epoch Times e outros dissidentes. Outros dissidentes quem e o que a gente sabe dessa história? Marcos, então, na semana passada, o Departamento de Justiça americano, eles liberaram esses 3 processos envolvendo esses 12 agentes chineses. Dentre eles, a gente teria 8 pessoas que seriam hackers que trabalhariam para uma empresa de tecnologia chinesa chamada Aisun. Algumas dessas outras pessoas trabalhariam direto para o regime chinês, algumas delas para o Ministério de Segurança Pública do regime. E, de acordo com o relatório, esses hackers eles teriam atuado a mando do Partido Comunista Chinês, essas pessoas que trabalham ali dentro do governo do regime chinês, né? E, bom, trazendo mais alguns detalhes aqui, eles atacaram, como você perguntou, eles atacaram além da Epoch Times, também algumas agências do governo americano, como, por exemplo, algumas agências ligadas ao Departamento de Defesa, também ao Departamento Comercial dos Estados Unidos. Além disso, eles atacaram outras entidades americanas, principalmente algumas instituições que têm trazido muitas atrocidades do regime chinês ali dentro, algumas instituições religiosas também ali dentro dos Estados Unidos, principalmente algumas fundadas por dissidentes chineses. Agora, o governo americano realmente quer prender essas pessoas, então eles ofereceram até 10 milhões de dólares para qualquer pessoa que tenha informações que possa levar o governo americano a prender eles. É estimado ali que a prisão deles vai resultar conjuntamente em 20 anos de prisão, mas o governo americano ainda não liberou mais detalhes sobre realmente o tempo total da prisão deles. E de acordo com esse relatório do governo, eles estimam que teria sido feito contra o Epoch Times, apenas contra o Epoch Times, 3 ataques, principalmente ali nos anos de 2016 e 2017. De acordo ainda com o relatório, o principal ataque teria chegado a derrubar o site da Epoch Times. Além disso, eles teriam hackeado a conta do editor-chefe da Epoch Times e do vice-presidente na época, que na época era outro vice-presidente da empresa. Outra questão também que eles trouxeram à tona foi que esses hackers, a mando de pessoas de dentro do regime chinês, teria hackeado o endereço IP de dissidentes chineses que estavam acessando o site da Epoch Times. Alguns especialistas que falaram com a Epoch Times, eles disseram principalmente que o objetivo do regime, com isso, tentando acessar o endereço IP desses dissidentes chineses, seria realmente perseguir essas pessoas. Tem o áudio? Tem, então, estava sem. Muito bem, Manu, um negócio atroz e, claro, a
do regime chinês e o início da nossa cobertura, quando ainda um jornal pequeno feito por voluntários, primeiro em chinês para a diáspora chinesa, para pessoas que estavam então chineses morando no exterior, depois em inglês para o público em geral nos Estados Unidos. Bom, traz pra gente do que se trata essa campanha transnacional do regime chinês, porque é de fato uma campanha de repressão transnacional, além das fronteiras da China, e a gente tem visto mais casos disso escalarem desde uma reunião que o Epoch Times noticiou em 2022. Então traz pra gente o contexto dessa escalada. Isso é mais um episódio em uma série de ataques cada vez mais constantes, cada vez mais intensos que a gente tem visto, não só contra o Epoch Times, mas quanto a iniciativas de dissidentes ou chineses que estão radicados no exterior, mesmo que não sejam dissidentes, estudantes, pessoas que estão morando fora, não é? É sim, Marcos. Na verdade, a gente realmente, até o governo americano tem destacado isso, quando o regime chinês tem aumentado a perseguição dessas pessoas, principalmente ali dentro dos Estados Unidos. E quanto a isso que você comentou, realmente, o Epoch Times em 2024, a gente teve acesso através de um delator do regime chinês, que é o Yuan Hongbin. A gente já trouxe algumas coisas dele aqui também no seu programa, mas o Yuan Hongbin, ele chegou a trabalhar como um professor universitário numa das principais universidades de Pequim. E ele deu para o Epoch Times em 2024 alguns documentos vazados mostrando que em 2022, no finalzinho de 2022, o próprio líder chinês, Xi Jinping, teria orientado vários líderes de alto escalão do regime para que eles intensificassem a perseguição contra praticantes de Falun Gong ali dentro dos Estados Unidos e contra todas as companhias que fossem fundadas por praticantes de Falun Gong. Além disso, ele também orientou que eles intensificassem as campanhas de desinformação contra dissidentes chineses ali dentro. Por isso a gente vê realmente uma escalada desses ataques do regime, que tem funcionado principalmente através dessas campanhas de desinformação. Aí agora a gente viu também esses ataques hackers, mas eles têm atuado principalmente, até um detalhe interessante aqui, porque o regime chinês, um dos principais objetivos dele seria se aliar com mídias, principalmente, ou redes sociais, que de certa forma não pareçam que são vinculadas com o regime. Porque o que Xi Jinping teria dito nessa reunião seria que se eles colocassem a mídia estatal chinesa para falar o quanto esses dissidentes são ruins, provavelmente as pessoas não acreditariam. Por isso, eles teriam que se aliar com pessoas que não parecem ter algum tipo de vínculo com o regime para espalhar essa desinformação contra esses dissidentes dentro dos Estados Unidos. E realmente isso tem acontecido. Manu, agora eu quero que você fique comigo, mas a gente tem também o seguinte na pauta. Vocês vão ver aqui do meu lado, essa é uma matéria do Epoch Times, uma exclusiva que a gente acabou obtendo no final de semana. E vocês veem, está na matriz americana também, disponível em português em epochtimes.com.br. O X derruba uma rede de contas chinesas amplificando ataques do New York Times contra o Shen Yun. Isso é muito importante no sentido exatamente do que você falava, não é, Manu? De dissidentes no exterior, então, sendo atacados sistematicamente. E quando a gente fala disso, de redes sociais e de uma aparência na qual isso é feito de forma a dar a entender que não é o regime chinês agindo diretamente, esse talvez seja um dos principais exemplos. Antes da gente prosseguir, a Manu falava sobre Falun Gong, etc. Falun Gong, como eu disse no início da reportagem, também chamado de Falun Dafa, é uma crença espiritual pacífica baseada nos princípios verdade, compaixão e tolerância, mas que assim como muitas crenças cristãs, assim como os muçulmanos uigures e outras minorias, outros grupos na China, é brutalmente perseguida. Na verdade, quando a perseguição recrudesceu, voltou à sua pior época na China em 1999, isso começou com uma campanha contra o Falun Gong que respingou mais e mais para outros grupos, incluindo também advogados de direitos humanos e juristas que tentam impedir que isso aconteça nas cortes. Num regime totalitário, as cortes não estão tão dispostas a escutar. O Shen Yun é um dos grupos que tem sido alvejado de forma implacável no exterior e é uma companhia que o Epoch Times, orgulhosamente, até mesmo por sermos ambas companhias fundadas por pessoas que sobreviveram à perseguição religiosa do regime chinês, é uma companhia que o Epoch Times orgulhosamente patrocina e está vindo para o Brasil. Agora, a notícia casou com o útil da chamada que a gente sempre quer fazer para todo mundo, mas, Manu, eu até vou te chamar aqui de volta, mas vamos lá então, eu vou assistir com você do que o regime chinês tem tanto medo e a gente volta para explicar para vocês essa história. Do que o regime chinês tem tanto medo numa campanha contra o Shen Yun, essa companhia de dança. Vamos conferir. Mais do que uma bela dança, é um toque do divino. Mais do que lendas, são a bela cultura e sabedoria da China antes do comunismo. Mais do que um espetáculo, é uma experiência que desperta a alma,
Assista-o ao menos uma vez na vida. Shen Yun, uma produção inédita a cada ano. Muito bem, vocês viram então o informativo a respeito do Shen Yun Performing Arts. Como eu disse, nós somos um patrocinador do evento e também no Brasil. Estará em Porto Alegre, em São Paulo, no início de maio. Não perca a chance. Eu assisti, a Manu assistiu também. Nós vimos até cobrindo a turnê como repórteres do Epoch Times. Claro, como patrocinador, a gente também teve esse acesso a poder ver o espetáculo. A gente assistiu em 2023 e 2024 com a empresa e é um negócio imperdível, belíssimo, uma experiência transformadora. A produção vai deixar os links no chat ao vivo. Mas a questão aqui não é fazer um comercial, não, é a gente voltar para a matéria. Como a gente falava, essa companhia, então, está sendo viciosamente alvejada porque, feita por dissidentes e sobreviventes do regime chinês, ela busca reconstruir o que era a cultura da China antes do comunismo e é parte de uma rede que tem sido sistematicamente atacada pelo regime chinês. O que a gente sabe, então, do que aconteceu no X, Manu? X derrubou então, uma rede de contas chinesas. Quais são essas contas? O que aconteceu? Traz pra gente os detalhes. Marcos, o que aconteceu foi que o Epoch Times americano, eles conduziram uma investigação. Isso muito por conta realmente de ter aumentado esses ataques do regime chinês contra dissidentes dentro dos Estados Unidos. O Epoch Times começou a fazer várias investigações, porque uma das principais orientações seria utilizar contas falsas nas redes sociais para atacar esses dissidentes. Por isso, de acordo com essa investigação que foi realizada com a Epoch Times, eles descobriram que o regime teria criado várias contas falsas nos Estados Unidos para tentar ajudar a propagar alguns artigos de difamação que tinham sido publicados pelo The New York Times. A gente já falou sobre isso aqui, mas o New York Times nos Estados Unidos tem trabalhado, de certa forma, ali ajudando a propagar toda a narrativa do regime chinês, principalmente uma narrativa de difamação contra dissidentes chineses, principalmente contra o Shen Yun Performing Arts ali dentro dos Estados Unidos. O que acontece? De acordo com essa investigação que o Epoch Times fez, eles levaram essa investigação até o X, porque eles descobriram que um desses artigos do The New York Times, que foi o artigo mais divulgado no X no último ano, ele teria sido impulsionado por contas falsas do X. Só para a gente ter uma ideia, 70% dessa divulgação desse artigo, que foi o mais divulgado do The New York Times no último ano, ele foi divulgado por essas contas que foram consideradas contas falsas. Daí, o X concordou em fazer uma baixa nessas contas, eles deslogaram totalmente 97% dessas contas que não tinham nenhum tipo de seguidor e 75% dessas contas que tinham até um certo número de seguidores, mas que elas não tinham elas não tinham atividades normais de uma conta realmente. E o Epoch Times, como eu comentei, eles realmente fizeram toda essa investigação e conseguiram comprovar. Inclusive, é interessante a gente trazer aqui, porque realmente eles conseguiram trazer, inclusive, várias provas de laços com o regime chinês nessa investigação também. E é interessante até um último ponto aqui, porque isso tudo faz, como você mesmo comentou, faz parte de uma campanha muito mais ampla do regime chinês de ataque contra essas pessoas. Tanto que no ano passado a gente falou muito sobre uma campanha que ficou conhecida como Spamoflage, que é uma campanha muito grande de desinformação do regime chinês ali dentro dos Estados Unidos, que um dos principais objetivos era principalmente interferir nas eleições americanas. Tanto que a empresa, a Meta, que é principalmente a dona do Facebook e do Instagram, eles chegaram a publicar um relatório em 2023 dizendo que essa tinha sido a maior campanha de desinformação que eles já viram acontecer no mundo todo. Então, só para a gente ter uma ideia de como o regime realmente tem se esforçado para atacar essa companhia, e é algo que cada vez mais tem sido reconhecido pelo governo americano, tanto que no final do ano passado, o John Chen, que é um agente chinês, ele chegou a ser preso nos Estados Unidos, isso porque ele tentou subornar um agente da Receita Federal americana para que ele retirasse um status de organização sem fins lucrativos do Shen Yun, tentando prejudicar a empresa. Bom, perfeito, Manu. Eu te agradeço pelos detalhes. Muito bem. O Epoch Times é uma empresa que não tomamos nenhuma militância político-partidária, mas temos valores, e por ser uma empresa também que teve a oportunidade de esclarecer a verdade a respeito da perseguição religiosa na China dentro dos Estados Unidos, buscamos sempre compactuar com valores como responsabilidade individual e a liberdade. E claro, nosso slogan verdade, tradição e esperança, acreditamos em fazer o nosso melhor para fazer jornalismo honesto e para honrar as tradições legadas que permitiram a humanidade prosperar. Enquanto a China do Partido Comunista não busca honrar essas tradições, a gente vê que uma China anterior existia
era possível e, belíssimamente, foi uma cultura que ajudou a humanidade a florescer durante milhares de anos. Essa China antes do comunismo é o que o Shen Yun busca resgatar. Nós somos orgulhosamente um patrocinador do Shen Yun Performing Arts e você pode conferir em Porto Alegre e em São Paulo no início de maio. Você viu o informativo, eu vou rodar ele novamente no final do programa e a gente fica por aqui então com você, Maru. Muito obrigado pelas informações. Eu volto com você para a pauta de China a qualquer instante ao longo da semana. Fique de olho. Amanhã a gente também vai ter muito para discutir a respeito do próximo encontro dos Estados Unidos com representantes da Ucrânia. Muito obrigado, Manu. Muito obrigada, Marcos.